Amém, irmãos? Muito boa noite. Espero que os irmãos estejam bem. Vamos à exposição da palavra. Abrir primeiro no Salmo 28. Salmo 28. Diz assim: A ti clamarei ao Senhor, rocha minha. Não emudeças para comigo, não aconteça, calando-te tu para comigo, que eu fique semelhante aos que descem ao abismo. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo. Não me arrastes com os ímpios e com os que praticam iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm mal nos seus corações. Dá-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos, torna-lhes a sua recompensa. Porquanto não atentam às obras do Senhor, nem à obra das suas mãos, pois que ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou meu coração, e fui socorrido. Assim meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, e apacenta-os, e exalta-os para sempre. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade que temos de aprender a tua palavra. Obrigado porque até aqui o Senhor nos trouxe bem. Eu oro em nome de Jesus pedindo pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que o Senhor venha nos edificando, nos dando entendimento e sabedoria da palavra. Que o Senhor venha com o teu poder sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, continuando nossa exposição, nós estamos falando sobre os falsos profetas. Falamos dos testes do sobrenatural, testes doutrinários, testes de Jesus Cristo ao Senhor, o teste da aplicação dos dons. Aí falamos sobre a questão do cessacionismo, sobre a questão de como tem que operar o dom de línguas, uma série de questões. E agora nós vamos para o que eu acho que é a cereja do bolo. Porque para mim conhecer o falso, eu tenho que conhecer o verdadeiro. Para vocês terem uma ideia, uma nota para servir de prova, como a nota é falsa, ela tem que ter a contraprova de uma nota verdadeira. Sempre que eu pego um dinheiro falso, para ser comprovado que aquele criminoso cometeu, é um falsário, eu tenho que colocar como prova a nota verdadeira. Então a melhor maneira de identificar o erro é conhecendo a verdade, é conhecendo o que é verdadeiro, é aplicando as regras bíblicas. E é o que nós vamos estar fazendo essa noite. Amém? Vamos então abrir em Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. A Bíblia nos dá algumas listas de dons espirituais. Existem muitas discussões se são 28 dons, 32 dons, 9 dons. Só que quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que não é a preocupação do escritor bíblico enumerar os dons. Existem as listas, é claro, elas são presentes, é claro, mas o escritor bíblico está muito mais preocupado em nos dar a importância dos dons e como eles devem ser aplicados e usados. Então, Romanos 12, versículo 3 diz assim: Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu de cada um. O que acontece? Primeira coisa importante em relação aos dons: evitar a vaidade, o orgulho, a presunção, a arrogância. Os dons são distribuídos na igreja para uso do Senhor e para a edificação do corpo. Se alguém tem um dom, glória a Deus. Ore a Deus que lhe edifique com mais dons e que através desses dons você possa servir o corpo. O texto continua, versículo 4. Porque assim
Como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, diferentes dons, não são todos que têm os mesmos dons. Segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja edificação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom de exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita a misericórdia, com alegria. Olha que interessante. Primeiro dom que aparece aqui, profecia. O que é profecia? Palavras inspiradas pelo Espírito Santo. O que é, seja ela segundo a medida da fé, seja ela segundo os princípios bíblicos, não é um sujeito enfesado. Por exemplo, uma vez eu vi um estudo sobre dons, e o irmão falava o seguinte: olha, isso aqui você precisa ter fé para profetizar. Você precisa ter fé que aquilo é de Deus. E aquele pessoal ensinava o seguinte: senta todo mundo numa roda, aí põe uma pessoa no meio, e aquela pessoa vai começar a compartilhar tudo que vem na cabeça dela. E isso eles davam o nome de escola de profetas. Eu nunca vi coisa mais absurda na Bíblia, e isso para mim é um convite para que espíritos malignos tragam pensamentos relâmpago na mente das pessoas, e que o eu da pessoa também venha contaminar. O que é medida da fé? É o limite do padrão das Escrituras. O bom senso revelado pelas Escrituras. A base doutrinária das Escrituras. Por quê? Porque profecia não é adivinhar o que ninguém sabe. Profecia são palavras inspiradas pelo Espírito Santo. E isso foi usado principalmente no primeiro século para a formação do cânon. Por exemplo, casamentos mistos. Você tinha uma dificuldade em casamentos mistos, porque para os judeus, se um judeu casasse com uma gentia, ele era excomungado. Eles chegaram num ponto assim que o judeu que se misturasse com gentia em casamento era como se fosse excomungado. Era excluído das sinagogas. Já no Novo Testamento fala o seguinte: se você é casado com um marido descrente e ele consente na sua fé, não se aparte. Porque a relação ela é abençoada porque você é crente. Tanto é que os seus filhos são separados, são santos. Porque você é crente. Então, porque você é crente, Deus abençoa aquilo. Aí eu pergunto, da onde tiraram aquilo? Vou te dar um exemplo muito claro. Boaz e Ruth. Ruth era uma estrangeira. Pérez e Raabe também era uma estrangeira. Então a gente tem exemplos na Bíblia de pessoas que casaram com estrangeiras e Deus abençoou aquela relação, inclusive vindo da linhagem do Messias. Agora, para ser ratificado, o ministério dos apóstolos e profetas teve que ratificar aquilo. Então, medida da fé é o limite baseado na palavra. Lembrando que profecia é o dom de exortar, redarguir, consolar, segundo os princípios da palavra. Principalmente hoje, em que o cânon está pronto. São palavras inspiradas pelo Espírito Santo, que vão agir principalmente nessas três áreas. Amém? Aí que outro dom fala aqui? Fala ministério, a questão de ministrar. Você ministrar na congregação, uma série de coisas são feitas dentro do ministério. Salmodiar, ensinar as escrituras, pregar, tudo isso é ministrar, entre outras coisas. Que mais? Ensino. Nós vamos ver o ensino no ministério dos mestres. O que fala aqui? Haja dedicação ao ensino. Não é de qualquer forma, você tem que estudar as coisas, você tem que saber.
Você tem que ver a doutrina da igreja. Que mais continua aqui? É o que exorta, aqui é o dom da exortação. Você exortar as pessoas, animar as pessoas na fé. Através de palavras inspiradas pelo Espírito Santo, você desafiar aquelas pessoas a saírem do marasmo, saírem do ostracismo e estarem avançando na sua fé, avançando de maneira produtiva, não é o enfesômetro. Avançar na fé é servir o corpo. Avançar na fé é buscar santidade. Avançar na fé é edificar a igreja. Isso é que é avançar na fé. Que mais? O que reparte aqui é o dom de contribuição. Hoje em dia se fala tanto de dom, você não vê ninguém orando, Deus, eu quero contribuir. Você não vê porque contribuição tem que ser feita através de dom. Porque senão você vai fazer besteira. Senão você vai pegar o dinheiro que Deus deu para você e corre o risco de você fazer uma oferta na vida de alguém que Deus está disciplinando. Isso é muito sério. Até para contribuir, eu tenho que contribuir de maneira bíblica. Que mais? O que preside aqui é o dom do governo. Que os presbíteros, em outras vezes, aparecem como governo. Isso é um dom. Existem homens comissionados por Deus para governar a igreja, que tem discernimento e maturidade para isso, e capacitação do Espírito Santo. A igreja não é uma empresa. Se eu pegar a maior multinacional do mundo, pegar o CEO dela e botar para presidir a igreja, vai dar com os burros na água. Qual é o problema do marketing eclesiástico hoje? Eles estão transformando algo que era dom, administrar a igreja, estão transformando algo que é o poder do Espírito Santo, fazer a igreja crescer, em marketing, que qualquer CEO pode produzir uma igreja. Vamos, gente, escolhendo o prédio certo, as cores certas, a música certa, as estrelas certas, eu encho a igreja, eu toco horror. Por quê? Porque o homem moderno, com a mídia certa, investimento correto, eu faço entupir uma igreja. Faço entupir. Se tiver grana para investir, é uma empresa. Só que a igreja é obra do Espírito Santo. Não é a obra humana. Quem edifica a igreja é o Espírito Santo. Quem enche a igreja é o Espírito Santo. Quem dá unção na palavra é o Espírito Santo. Quem traz santidade é o Espírito Santo. Não tem nada a ver com marketing. O que mais está falando aqui? O que exercita a misericórdia com alegria. Veja, o dom de misericórdia era aquilo que os diáconos faziam, servir as mesas das viúvas. Não é fácil a obra social dentro da igreja. É dom. Tem que fazer com discernimento. Senão você vai pegar o dinheiro dos irmãos e vai repartir com quem não presta. O que acontece? Qual a diferença do dom de misericórdia para o repartir? O repartir é pessoal, eu dou. Barnabé vendeu o campo e entregou tudo para a igreja. O misericórdia é corporativo. Os 7 diáconos. Pegava o dinheiro que no pessoal eu dei, entenderam a diferença? Que pode parecer o mesmo. Mas não é. O repartir é eu contribuindo. A misericórdia é o uso da contribuição da igreja. Bem legal, né? Vamos seguir então agora. Vamos para 1 Coríntios. Não, eu vou dar uma invertida. Vamos para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. É que eu não quero me prolongar dessa palavra. Eu pretendo encerrar os dons hoje e seguir com o Evangelho de Mateus, a próxima palavra em Mateus. Efésios 4. Versículo 11, diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Veja, aqui muita gente chama essa lista dos dons ministeriais. Por quê? Porque tudo aqui está ligado à vida da igreja.
Tudo aqui está ligado ao ministério da igreja. Apóstolos é o fundamento. Efésios 2 fala o fundamento dos apóstolos e profetas. Profetas é o fundamento, todo o cânon escrito. E no ponto de escrever o Novo Testamento, os profetas foram extremamente importantes. Por quê? Porque trouxeram novas maneiras de agir da igreja. Lembrando, ao pé da letra, não existem mais profetas hoje. O que existe é o dom de profecia. O ofício de profeta. Ninguém deveria ficar carregando esse título, porque vai confundir com Isaías, com Ezequiel. Agora, de uma maneira genérica, de uma maneira usual, a própria Bíblia fala, havia na igreja de Antioquia profetas. Na igreja de Jerusalém desceram alguns profetas, entre eles Ágabo. Então eu só preciso tomar cuidado com a terminologia profeta, porque hoje em dia se trata muito como título. Não, fulano é profeta. Não. Fulano é usado algumas vezes pelo Espírito Santo no dom de profecia, que é exortar, redarguir e consolar segundo as verdades da palavra. Então é muito importante eu tomar cuidado com essa designação. Por exemplo, eu posso ser profeta na sua vida, quando eu inspirado, interpreto e aplico a Escritura. Eu posso ser profeta na sua vida, quando eu falo palavras de exortação, de consolo, de edificação, inspirado pelo Espírito Santo. Agora, daí até querer trazer para mim um título de profeta, principalmente querendo me igualar aos profetas infalíveis. Profeta infalível não tem mais. Então eu vejo com muita reserva. Eu já fui em igreja, no domingo vai ter o profeta Joãozinho das Couve. Ih, já estou fora. Já estou fora, porque eu acho que já começou a colocar título, é um problema. É que nem nós falamos dos apóstolos. Existem gente na Bíblia que a Bíblia chama de apóstolos? Sim. Os enviados, os iniciadores de obras. Existem pessoas que podem ser chamadas de profetas? Olha, até em determinadas circunstâncias pode. Por exemplo, eles enxergam estruturas onde elas não existem. Por exemplo, às vezes, através de uma visão profética, eu chego numa determinada cidade e através de uma unção apostólica eu começo a plantar uma obra do zero. E eu começo a ter direções claras do Espírito Santo de ação, e aquela obra explode e se ganha muita gente, como aconteceu em Corinto. Que Paulo trabalhou abertamente, entender para que serve. A visão profética, você chegou num lugar, não havia nada. Na verdade, a cidade era a cidade de macumbeiro. Deus te mostra o lugar. Você, como um apóstolo enviado, é um plantador, um iniciador de algo, você começa, que é o ponto mais difícil. Aí, através de uma visão profética, você começa a enxergar estruturas que ainda não existem, em formas de agir bíblicas, que ainda não são aplicadas ali, e tudo aquilo começa a tomar corpo, quando você vai ver, tem uma obra plantada. E aí você pergunta, quem é aquele senhor ali? É o pastor da igreja. Mas, entre parênteses, ele foi apóstolo e foi profeta. E foi evangelista e foi mestre. Mas quem é aquele ali? É o pastor. E aquele do lado ajudou ele, irmãozinho, lá cheio do Espírito Santo. Percebe como eu tenho que tratar com sabedoria? Começou a colocar título, já começa a aparecer demais. Tem que tomar muito cuidado. E olha, se tem um título muito mal usado hoje como título de apóstolo, é o título de profeta. Terrível. Isso gera uma vaidade. Aquela irmã lá é profeta. Pronto, é um salto alto desse tamanho aqui. Sabe o jogador quando começa a pintar os cabelinhos? Aí ele vai jogar com o Boca Júnior na Bombonera, chovendo no final da Libertadores. Na primeira bola o zagueiro manda ele na pista. E já tem que passar spray da nuca até o calcanhar. Cara, os caras aqui pegam firme. É isso aí, é o que Deus vai fazer se você botar no salto alto.
Hoje em dia é muito salto alto na igreja, muita vaidade, muito cabelinho colorido. Lógico que é uma alegoria. Com o jogador de futebol, pode ver, jogador de futebol, começou os cortinhos de cabelo, não sei o quê, já vira uma quiçaça. Preparo físico dele cai, rendimento começa a cair, o cara começa a andar com quem não deve. Botou salto alto, deu uma de profeta, é vaidade em cima de vaidade. Porque você está lá para servir o corpo. Um arrozinho com feijão bem temperado na dependência do Espírito Santo. Muito sério isso, gente, muito sério. Nesses 21 anos de salvo, que eu já vi de gente que, olha, eu sou profeta. Ah, não aguentava essas coisas, ficava assim. Aí eu já chegava e dava nos dedos. Falei, e aí, como é que está a sua leitura bíblica? Ah, eu leio um pouco, eu falava, olha, não me leva a mal não, mas para mim, quem se diz profeta, que não lê a Bíblia uma vez por ano, seu ministério é deficiente, lembra? Porque se eu quero fluir no dom de profecia, eu preciso conhecer a Bíblia. Porque o dom de profecia é exercido em cima da verdade bíblica. Nossa, neguinho ficava bicudo, porque não sabe 2 linhas da Bíblia. Aí você arruma os inimigos dentro da igreja, né? Porque você fala a verdade. Porque veja, entenda, se o dom de profecia é exortar, redarguir, consolar, segundo as verdades da Escritura, e os outros julguem, segundo a Escritura, a base do dom de profecia é a Escritura. Simples assim. Agora dá muito mais ibope, né? Agora vai falar o profeta Diocleciano. Porra. Vamos todo mundo já cair de cara no chão que o cara é bom. Aí aquele ali é irmãozinho Joãozinho, não sabe nem ler direito, mas vai ver os joelhinhos calejados, é casado com a Bíblia, dentro da sua simplicidade, procura estudar o máximo que pode a Bíblia, ouve palavra. Se ele tem um computadorzinho, o YouTube dele não é para ver fofoca, é para ver palavra de bons pregadores. É aquele ali que Deus vai usar. O simplesinho, que está cheio da palavra. Deus não usa vaso sujo. Você não lembra, nós fizemos o teste do caráter? Mateus 7. Deus não usa vaso sujo. Mas pastor, teve um cara que falou toda a minha vida, mas ele tinha 4 mulheres. Olha, ele falou por inspiração demoníaca. Quem deu o dom para ele foi o capeta. E ele enganou a igreja inteira porque o capeta também sabe da vida dos outros. Porque servo de Deus tem vida ilibada. Não pratique iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Entende a confusão? Hoje em dia, fulano acertou. Existem pessoas de outras religiões que são falsas religiões que acertam. Você entra num lugar, o cara fala, vejo que você está com uma doença terminal. Nossa, é de Deus, não, é que o capeta sabe da sua vida. E para perpetuar o engano, ele revela coisas. Mas aí já é outro dom. Vamos seguir um pouco mais. O que mais fala aqui? Evangelistas e pastores e doutores. Evangelistas tem uma série de coisas no dom de evangelista. Houve um grande... Onde existem grandes avivamentos evangelísticos, é muito comum Deus curar. É bem interessante isso. É muito comum em grandes avivamentos evangelísticos Deus curar, mas principalmente a maior cura que tem, que é a salvação em Cristo Jesus. Esses evangelistas aqui, eu creio até que existe uma categoria de evangelistas que eles vão fluir num nível tal como Pedro pregou e 5.000 se converteram, 3.000 se converteram. Mas existe o evangelista, aquele que bota um caixote no meio da praça, prega, alguém ouve a mensagem, não é salvo, depois anos na frente a semente germina, a pessoa é salva. Entende? E os pastores doutores, que existe uma discussão, se são pastores e doutores ou se são pastores doutores. Eu entendo assim, são pastores e doutores. Porém, todo pastor tem que ser mestre.
Todo. Uma das características para ser pastor tem que ser mestre, dominar a escritura. Mas nem todo mestre é pastor. Para mim é a melhor designação. Eu posso ser mestre na igreja, um presbítero que é mestre, e não sou pastor. Agora, se eu for pastor, eu tenho que ser mestre. Seja apto para ensinar. Nossa, pastor, lá na minha igreja tem um irmão que ele é uma bênção. Ele é atencioso com todo mundo, ele é bonzinho, ele sabe ouvir, mas ele só tem um defeito, ele é ruim de Bíblia. Nossa, nosso pastor é ruim de Bíblia. Irmão, eu sinto muito dizer, seu pastor não é pastor. Ele foi ordenado em desobediência à palavra. Porque uma das coisas principais que tinha que ser visto era as características que estão na epístola de Timóteo e de Tito, e se ele era apto para ensinar. Se ele não era apto para ensinar, ele não podia ser levantado presbítero. Ponto final. Acabou. Aqui na igreja, para ser presbítero, o cara vai ter que se ralar. Vai ter que estudar, vai ter que saber de Bíblia. Vai ter que saber de Bíblia. Porque senão não levanta. E olha, nós somos até bonzinho, que a gente estima formar um presbítero aí nos 5 anos, 6. Você vai lá na redenção, é 7 para 8. E o exame que eles fazem para o cara ser levantado presbítero, pastor, é rigorosíssimo. Não é qualquer um que passa, não. Tem muito cara levantado pastor que capaz de chegar no exame deles vai ter dificuldade. Porque não é moleza, leva tiro de todo lado. E tá certo. Porque vai levar a reputação da igreja. Amém? Agora vamos a uma outra lista. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a lista mais clássica e mais discutida da igreja. Antes disso, vamos ficar no 1 Coríntios 13, versículo 1, eu preciso falar uma coisa importante. Diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o ciro que tine. Até aqui. Veja. Esse texto aqui, ele é usado, principalmente no meio carismático, pentecostal, para alegar o seguinte, que existem línguas dos homens e línguas dos anjos. Então, aqui eu tenho 2 ensinos extremamente importantes sobre o dom de línguas. Primeiro deles, esse texto não serve para dizer que existe língua dos anjos. Por quê? Porque ele é único. E parece que ele está usando aqui uma figura de linguagem. Então essa é a primeira verdade. Esse texto é insuficiente para dizer que existe língua dos homens, idiomas humanos e idiomas angelicais. Segunda verdade, esse texto é insuficiente para dizer que não existe língua dos homens e línguas espirituais. Entenderam? Tanto ele não serve para dizer que existe língua de anjo, como também ele não serve para dizer que não existe. Porque quando nós falarmos de línguas, eu vou dar algumas premissas importantes, que estão ligadas à palavra glossolalia. Glossa é língua. O falar em línguas é glossolalia. Aí eu vou dar a ideia que eu creio que chega dentro do principal das características do dom de línguas. Amém? Então agora vamos a 1 Coríntios 12, versículo 1. Diz assim, eu vou fazer uma leitura expositiva, tá? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Olha que interessante. Pior problema dos dons, a ignorância. Se você desconhece a operação dos dons, você vai fazer besteira. Essa era a preocupação de Paulo. 2. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eles guiados. Aqui está falando da idolatria, dos êxtases da feitiçaria, dos falsos dons da feitiçaria.
que as pessoas eram levadas por êxtases emocionais, transes, todas essas coisas. Versículo 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito, que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Então aqui é aquele teste que nós já falamos. Versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Primeiro ponto aqui. Se alega nas igrejas modernas que todo mundo tem que falar em línguas. A Bíblia não apoia essa ideia. A diversidade de dons. Mas mais à frente no texto, o texto vai mostrar isso que eu estou falando, não eu. A Bíblia vai mostrar. Vamos lá. Versículo 5. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Veja, sair correndo dentro da igreja, uivando, é útil. Sair disparando, dizendo que os pés estão pegando fogo, é útil. Sair rodando o braço que nem borboleta, é útil. Ficar caindo no chão, batendo a cabeça no chão, é útil? Não, não é dom. Primeiro critério, o dom é genuíno, se ele é útil à igreja. E um dos dons é útil no pessoal. Dom tem que ser útil. Dom é uma operação do Espírito Santo, diversa, dada a cada um para a edificação da igreja. É o que o texto fala de maneira clara, não eu. Eu só estou lendo. E aí o texto continua, versículo 7. Ah não, já li o 7, veja, 8. Porque a um, pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, a escurar. Está vendo a diversidade? O que o pessoal defende? Que todo mundo pode ter os 9 dons dessa lista aqui. Eu acho muito difícil. Porque a Bíblia fala aqui, a maneira que é escrito o texto, há um, há outro, há outro. E eu creio que isso é extremamente saudável, por quê? Irmão, eu estou na plenitude da bênção, eu tenho os 9 dons. Nossa, como você é espiritual. Eu mal estou conseguindo orar, Senhor, perdoa os meus pecados. E o irmão tem os 9 dons. O irmão andou um palmo do chão em honra, cara. Não é assim? É muita vaidade. Isso incentiva, vai contrário à maneira que o texto bíblico está sendo escrito. Há um, há outro. Isso mostra que dom de línguas não é para todo mundo. Isso mostra que toda a palavra do conhecimento não é para todo mundo. Da palavra da sabedoria não é para todo mundo. É diversidade de dons. Mas vamos voltar à leitura que eu queria mostrar esse primeiro aspecto. Chegou numa igreja, aqui todo mundo tem que falar em língua, tem coisa errada. A pessoa está falando maionese em polonês achando que é dom de língua. Para ser legal, como eu já disse, está sendo autossugestionada. Está ouvindo os outros falar, a mente é especialista em decorar e está repetindo igual papagaio, para ser legal. Como eu já expliquei, já peguei falso dom de língua, que era o demônio que estava falando em línguas. Já peguei. Então existe. Entendem como funciona? E aí vamos lá, vamos refazer a leitura, eu vou começar a explicar. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. O que é a palavra da sabedoria? A palavra da sabedoria é o seguinte, não é uma sabedoria da Escritura. Não é uma sabedoria comum. Sabedoria comum, quem trata, é a Epístola de Tiago. A palavra da sabedoria é algo extraordinário. A palavra da sabedoria é uma partícula da sabedoria divina que é revelada para a pessoa com um propósito específico,
numa situação específica, e a pessoa não tem meios de obter aquela informação sem ser pelo poder de Deus. A sabedoria humana não, ela é um conjunto de análise, é uma operação da faculdade mental. É um conjunto de capacidades humanas que Deus dá essa sabedoria para a pessoa, através inclusive da Escritura. Então é uma sabedoria humana. Agora, a palavra da sabedoria, eu gosto muito do exemplo de Esdras. Esdras tinha que levar um caminhão de dinheiro para Jerusalém, e chegou e falou, olha, nós não precisamos do exército para guardar, só que ele tinha uma estrada recheada de ladrão. Pois ele teve uma estratégia vinda da parte de Deus de dividir em pequenos blocos, anotar tudo certinho, chegou todo o dinheiro em Jerusalém. Por exemplo, para mim uma palavra de sabedoria foi quando Paulo, retornando a Jerusalém, ele fugiu do caminho das montanhas, porque ele sabia que no caminho das montanhas tinha muitos assaltantes, ele corria risco de vida, uma série de coisas, ele ia ser uma presa fácil. Palavra de sabedoria, vou dar um exemplo no seu dia a dia. Você está dirigindo para sua casa, você foi fazer uma visita para uma pessoa. Aí quando você está retornando, inexplicavelmente você é constrangido, não vá por esse caminho. Vá pelo outro caminho, por aquela avenida, você pega e vai. E chega em casa tranquilo, vai dormir e tal. E passado algum tempo você descobre que naquela rua que você ia passar, aconteciam muitos assaltos na madrugada. Aí você percebe e fala, nossa, aquele dia Deus me guiou e eu nem percebi para não passar naquela rua. Olha quanto assalto, olha quanta coisa errada. Entre outras coisas. Por exemplo, eu lembro que uma vez uma pessoa foi pedir ajuda da igreja e um pastor conhecido meu, ele era encarregado de atender a parte social da igreja. Foi conversar com a pessoa. E aí na conversa ele começou a bater papo com a pessoa e começou a deixar a pessoa muito à vontade. Aí ele chegou a pessoa e falou, isso foi lá em São Paulo, ele falou, ah, você é lá do Paraná? De onde você é? A pessoa falou, ah, eu sou do norte do Paraná. Ah, é? Que bacana, de onde você é? Eu sou lá de Campo Largo. Quem conhece aqui, Campo Largo é a região metropolitana de Curitiba, a região sul do estado. Norte do Paraná é Londrina. Aí o que acontece? Esse pastor ele deu corda para a pessoa se enforcar. A pessoa era um golpista que está tentando tomar dinheiro da igreja. Foi uma sabedoria dele, uma estratégia dada por Deus que desmascarou, evitou com que a igreja fosse saqueada. Entre outras coisas. Então, palavra de sabedoria, uma sabedoria vinda de Deus, específica, para uma situação específica, que provavelmente nunca mais vai se repetir naquela área. Isso é palavra da sabedoria. E o texto continua, versículo 8. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Veja, não é conhecimento bíblico. Conhecimento bíblico é dom de mestre, doutor, é debruçado na Escritura, dia após dia, mês após mês, ano após ano, consultando comentários bíblicos, teólogos. Isso é conhecimento bíblico. Palavra do conhecimento é que vulgarmente se chama aí de revelação. O que é? Nós servimos a um Deus que decreta tudo. Deus não tem plano B. Então, a nossa história, toda a história humana já está escrita. Deus, de maneira espetacular, ele revela um conhecimento a um irmão. Vou dar o exemplo mais claro da Bíblia. Paulo, indo para Jerusalém, era avisado de igreja em igreja que tribulações e prisões aguardavam ele em Jerusalém. Só que os irmãos que avisavam não tinham como saber aquilo. Como que eles souberam? Aí vou na palavra que o povo mais ama. Deus revelou. E foi avisado a Paulo. Agora veja que interessante. Paulo voltou atrás? Não.
Concordo que Paulo podia chegar e falar, gente, glória a Deus. Deus me livrou de uma prisão em Jerusalém, os caras iam me matar. Ele podia fazer isso? Podia, mas o decreto de Deus, a graça de Deus operando em Paulo, fez com que Paulo, exercendo a sua vontade, seguisse exatamente o decreto de Deus e cumprisse tudo aquilo. Resultado, ganhou uma passagem para Roma. Só que para ganhar a passagem para Roma, ele ficou 3 anos preso, em Cesareia. Só que lá ele pregou para rei, pregou para 2 governadores, e se bobear em Roma, pode capaz até que pregou para Nero. Estava ouvindo o Granconato falar nos estudos, ele lembrou disso. Percebem? Palavra do conhecimento. Às vezes, por exemplo, Deus revela num culto uma situação específica sobre alguém. Vou dar um exemplo claro, esse daí foi um dos que mais me marcou. Aconteceu na cidade de Goiânia, eu não conheço o irmão, mas a história se tornou notória. Esse irmão foi convidado por uma família, essa família ia fazer uma viagem, família de crentes, não sei se a família era de crentes, aí já estou falando a mais. Essa família convidou ele e eles combinaram, sábado cedo a gente passa na porta de sua casa te pegar. Quando o irmão foi entrar no carro, ele se sentiu constrangido pelo Espírito Santo, não vá. O irmão chegou e falou, meu amigo, você não me leva mal? Mas eu não estou me sentindo bem para ir, estou sentindo que Deus não quer que eu vou. Tudo bem? A pessoa chegou para ele, não, fica à vontade, você não quer ir, não vai. Então, uma boa viagem, fechou a porta e foi. Aquela família, morreram todos num acidente. O irmão não. Um outro caso notório que aconteceu lá no norte. Um irmão ficou desempregado e resolveu tentar a vida numa cidade do interior do Pará. Aí esse irmão, o testemunho dele conta que quando ele foi entrar no barco, ele foi constrangido pelo Espírito Santo. Não vá, não é minha direção. E esse irmão foi. E aí o que aconteceu? Esse irmão, olha, aconteceu tudo errado, inclusive pegou malária. E passado um certo tempo, teve que retornar na cidade de origem. Ele comentava, eu deveria ter ouvido a direção do Espírito Santo. Isso é palavra de conhecimento. Por exemplo, às vezes você está conversando com uma pessoa, na resolução de um problema. Deus te dá descrição, falando, essa pessoa está querendo te trair, quer fazer isso. E você olha para a situação, você não vê nada. Passado algum tempo, toda situação é descortinada e os planos malignos da pessoa vêm à luz. Conforme a Bíblia fala, alguns pecados não são revelados no momento, mas levam algum tempo para ser revelado. Então a palavra do conhecimento é uma partícula do conhecimento de Deus, normalmente ligada a eventos futuros que já foram decretados por Deus, que vão acontecer, e Deus, na sua soberania, resolve repartir de maneira específica, conforme a sua boa vontade e conforme um propósito que ele tem, ele compartilha aquele conhecimento com alguém. E a pessoa é avisada daquilo, ou orientada daquilo. Quando a gente pega Ágabo ali, que era profeta, ele teve uma palavra do conhecimento, quando ele pega o cinto de Paulo e se amarra. Ágabo teve o conhecimento da parte do Senhor, de maneira sobrenatural, que Paulo ia ser preso. Foi a confirmação. Amém? Então vamos continuar mais um pouquinho. Me perdi. Está aqui. Versículo 9. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Gente, fé aqui não é a fé salvítica, tá? É o dom de fé. Melhor exemplo bíblico. Maior exemplo bíblico. Moisés abrindo o Mar Vermelho.
Quantas pessoas você conhece que pegam um cajado, dá no meio do mar, dizendo que foi Deus que falou e o mar abre? Entende? Sabe? Não é fácil. Mesma coisa é Eliseu, quando pegou a capa e fendeu o Rio Jordão. Então o que acontece? O dom de fé é uma fé para coisas extraordinárias. Da mesma maneira, Eutico, quando foi ressuscitado, a ressurreição de Eutico é uma conjuntura de dons. A gente estuda eles de maneira individual, mas na verdade eles agem juntos. Mas eu pergunto, quantas pessoas, por exemplo, quando Tabata morreu, Dorcas, Pedro foi lá e ressuscitou a mulher. Podia passar um mocarão, podia passar uma vergonha. Então foi necessária uma fé extraordinária. Normalmente o dom de fé aparece junto com o dom de operação de milagres e maravilhas. Particularmente eu acho, opinião minha de estudioso da Bíblia, que não existe dom de milagres e maravilhas se não tiver o dom de fé junto. O contrário tem. Mas, por exemplo, a cura de uma doença terminal é dom de fé. Eu já vi pessoas, não por causa da confissão positiva, porque tem gente que é assim, é um mantra, né? Deus me curou, Deus me curou, Deus me curou, Deus me curou. É mantra. Não. Mas eu conheço pessoas com uma convicção inabalável. Ela sabia, porque sabia no seu íntimo que Deus iria curá-la. E o quadro exterior era extremamente terrível. E a pessoa foi curada, sem nenhuma sequela, por Deus. Isso é uma coisa bem interessante. Aqui que eu preciso tomar cuidado com isso. Uma coisa é eu ter uma convicção interior, dada pelo Espírito Santo de Deus, de que Deus vai fazer algo. Outra coisa é acreditar que se eu ficar falando como um papagaio, como um mestre hindu, como um mestre budista, como um Seishonoita, eu ficar repetindo algo, aquilo vai acontecer. Isso é confissão positiva, isso é feitiçaria. Isso é nova era na igreja. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Precisa tomar muito cuidado na questão do dom de fé para não misturar ele com a confissão positiva, que é um câncer dentro da igreja. É um câncer. A Bíblia nos orienta, se Deus quiser, iremos a tal lugar e ali faremos negócios, se Deus quiser. A Bíblia já explica, eu nem entendo como é que entrou essa questão de... Sabe, ó, vou falar uma coisa para vocês, isso entrou muito no Brasil por causa de um escritor chamado Kenneth Hagin. Esse camarada tem heresias escritas em livro. Coisa séria, agora eu não me lembro, faz uns 15 dias eu peguei uma matéria, meu Deus, um absurdo, heresia, entende? Mas vamos continuar, versículo 9, há outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, veja, a questão dos dons de cura aqui é um problema, porque a gente ensina o seguinte, que dons de cura, como na época de Jesus, na época dos apóstolos, não existe mais. Mas Deus continua curando. E eu entendo que quando eu oro por alguém, e Deus miraculosamente cura aquela pessoa, é dons de cura. Eu não tenho dificuldade nenhuma com isso. Ah, você está se equiparando aos apóstolos? Olha, só se eu for o chinelo sujado de barro, que Pedro pisando na caquinha, eu estou entre a caquinha e o barro, entendeu? Porque jamais vai passar pela minha cabeça uma coisa dessa. Jamais. Gostaria até que fosse. Ia ficar muito feliz de parar um enterro, botar a mão, como Jesus fez. Mas eu não sou Deus. Eu ia até ficar feliz de ver as operações, de orar por Eutico, ele ressuscitar, orar por Dorcas, ela ressuscitar. Eu, infelizmente, já orei, nunca aconteceu. Mas eu não vejo problema nenhum que quando alguém ora
O Espírito Santo vem e cura a pessoa, chamar aquilo de dom de cura. Não vejo nenhum problema. Não encontro base para dizer que dom de cura cessou. Dessa maneira. Percebe o equilíbrio? Não vejo nenhum problema. O que o pessoal, normalmente, das igrejas históricas faz? Não, é Deus curando. Eu acho que é Deus curando. O dom é de quem aqui? Espírito Santo. E o Espírito Santo habita onde? No crente. Quem orou foi o crente. Quem foi o canal foi o crente. Quem recebeu o dom. Inclusive, o fato de estar no plural mostra que Deus não opera de uma só maneira. A gente vê exemplos disso aguardando. Jesus é Deus. Eu não posso usar o exemplo de Jesus para a igreja. Mas o próprio Jesus agia de maneira diversa. Vou dar um exemplo de uma cura de Jesus. Ele fez um barro com guspe e passou nos olhos do cara. E o cara foi curado. Imagina se eu faço isso hoje aqui na igreja. O cara nunca mais volta. O que parece aqui? Aí eu vou falar de maneira experimental. Já orei com pessoas e vi Deus curar elas instantaneamente. E já orei com pessoas e a cura delas veio num processo, que também foi sobrenatural. E já orei com pessoas que foi um caminhão, a grande maioria, que eu fiquei na decepção. Decepção não, não curou, Deus não quis curar. Então quando aqui a palavra dons de curar está no plural, mostra a diversidade para mim da operação aqui. Eu não vejo nenhum problema. Agora, o que o pessoal histórico fala? Que a turma marca reunião, dizendo que Deus vai curar naquela reunião. Quer dizer, está dando ordem para Deus. Sendo que deveria marcar a reunião seguinte. Veja, a reunião, você vai vir estudar a Bíblia, vai ouvir as palavras de vida, palavras de salvação, de um Deus sobrenatural. Você que tem problemas, você busque a Deus de todo o seu coração. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é maior que qualquer problema. Não existe situação que Ele não possa mudar segundo a sua vontade. Mas principalmente você tem que buscar o coração de Deus. Entendeu o problema das igrejas históricas? Como é que é esse... Gente, eu já vi gente marcar dia e hora para ter profecia. É antibíblico, é a mesma coisa que eu marcar dia e hora para ter cura. Venha para a grande campanha de milagres e multiplicação da grana da igreja. Aliás, essa campanha quer dizer que eu estou dando ordem para Deus. Então eu entendo que os irmãos reformados históricos têm muita dificuldade com isso, e eu me alinho com eles. Como é que é isso? Templo dos milagres. Nossa, o último milagre que eu vi foi lá no quintal de casa. Simples assim. Se Deus resolve operar, uma criança ora e opera. Simples assim. Agora, marcar a hora para Deus operar, aí gera todo esse problema de dons de cura. Qual é o importante aqui? Nós temos que ter fé que Deus cura. Segundo a sua vontade, Ele cura. Quer dizer que Ele vai curar todas? Não, senão ninguém morria. Senão a gente tinha 16 bilhões de pessoas morando na Terra. 9 bilhões era crente. E o irmão Melquisedeque estava fazendo agora 4.573 anos. E o irmão Abraão, 4.555, era um pouquinho mais novo. Percebe? Ninguém morria. E não existe tal coisa. Vamos lá. Porém, para mim o mais importante, eu sempre tenho que ter expectativa do Deus Todo-Poderoso. O dia que eu perder essa expectativa, eu vou cair naquela turma. Manso e suave o Senhor está dormindo. Isso é diminuir Deus. Deus é o Todo-Poderoso, é o Deus de milagre. É o Deus que cura o cego, que faz o surdo ouvir, que levanta o paralítico, que ressuscita o morto, que tira tumor, que cura a doença terminal e que principalmente salva o perdido.
Mas eu tenho que ter expectativa, senão a fé vai ficar cinza e não vai refletir a verdade bíblica. A intelectualidade teológica não pode transformar a expectativa da igreja num cemitério, que é o que acontece em muitos lugares. Entrou a frieza, virou a igreja de Sardes, tem nome de que é vivo, mas morto estás. Amém? Vamos mais um pouquinho. Versículo 10. E a outra, a operação de maravilhas. Aqui é os milagres e maravilhas. E a outra, profecia. E a outra, dom de discernir espíritos. E a outra, variedade de línguas. E a outra, interpretação das línguas. Vamos lá. Veja. Vamos primeiro no dom de discernir os espíritos. Discernimento de espíritos é um dom muito complexo. Pelo poder do Espírito Santo, você é capaz de discernir qual espírito está atuando. Aliás, de que maneira, melhor formulado, de que maneira o espírito maligno está atuando naquela área. Por exemplo, uma coisa bem básica. Você entra em bairros, só tem boteco, só tem mulher abandonada, só tem criança sendo sequestrada pelo tráfico. Que maneira o espírito maligno está agindo ali? Em 2 segundos, o Espírito Santo te dá a leitura. Tal. Isso é coisa básica. Agora, você começa a conversar com uma pessoa. Isso é muito comum comigo. E na terceira frase da pessoa, você já ganha, como eu costumo dizer, aquela gíria boba. Você já ganha a fita da pessoa. Você bate o olho, opa... Aí vem uma pergunta, mas e tal coisa? Descortina mais um pouco. E tal coisa? Você já... Mas você conversou 10 minutos. Mas eu entendi que o espírito maligno está agindo na vida daquela pessoa assim, 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 assado. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Agora, esse dom, ele pode chegar até o ponto de você identificar uma presença demoníaca. Que eu vou mostrar mais à frente para vocês. E já aconteceu comigo. Eu várias vezes estava conversando com a pessoa, percebi que eu estava conversando com o capeta. A pessoa possuía demônios. E naquele momento ela estava semi-canalizada. E ela estava falando comigo por inspiração maligna. E pelo dom de discernimento de espíritos, eu discerni que não é a pessoa. Como já teve de coisa, que eu já vi gente dar profetada na igreja, e pelo dom de discernimento de espírito, eu percebi que aquilo era uma profetada, era da cabeça da pessoa. Era algo humano. Como já teve casos em que batia o olho, a pessoa falou uma frase, você sabia que era Deus usando a pessoa. O dom de discernimento de espíritos, ele é capaz de a pessoa, ele é dom de revelação, a pessoa, sem nenhuma informação externa, pela operação do Espírito Santo, é capaz de discernir se é o Espírito de Deus agindo ali, se é o espírito humano agindo ali, ou se é o espírito maligno. Pode chegar ao ponto de você ter até o nome. Uma vez não, já umas 4 vezes o Senhor me deu o nome do demônio que a pessoa possuía. E sem eu saber, quando eu falei, a pessoa era sacerdote desse demônio há 20 anos. Não tinha como saber, eu não conhecia a pessoa. Deus deu o nome. Qual o propósito? Eu tenho uma resposta. O propósito é o seguinte, que minha fé era do tamanho de uma tampinha, e eu não passava de um novo convertido que precisava aprender um monte de coisa, e Deus teve misericórdia na minha vida e mostrou, filho, vai aquela cerejinha. Porque tua fé é pequena, filho. Você ainda precisa crescer tanto no conhecimento da palavra, na igreja, tudo. E aí Deus deu aquela cerejinha. Hoje, por exemplo, já não acontece mais tanto. Mudou. Por quê? Porque tem coisa que é apropriada para um determinado tempo. Mas nós percebemos, por exemplo, muitas vezes você bate o olho e você percebe se um pregador está falando pelo poder do Espírito de Deus ou tudo que ele está falando é intelecto. Isso é muito comum. Vou falar uma coisa para vocês. Tem hora que eu estou pregando.
E tem coisas que eu falo, que eu percebo que aquilo é o poder do Espírito Santo, é Deus usando o vaso. E tem coisa que eu percebo na mesma pregação, que aquilo é pura obra do intelecto. Deus pode usar os dois? Pode. Mas a gente gosta mais do primeiro, que é o que a gente chama de unção do Espírito. Mas normal, não tem nenhum problema usar o homem. O problema é quando Deus está usando o intelecto e o homem quer dizer que aquilo é Deus. Não existe problema usar o intelecto. Senão a gente não tinha cérebro. O problema é quando eu estou usando uma faculdade intelectual e querer dizer que aquilo é dom de Deus. Esse é que é o problema. Então, o dom de discernimento de espírito é um dom de revelação. Por quê? Aprenda o princípio. Os 9 dons são divididos em 3 grupos. Primeiro, os chamados dons de revelação. Palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, dom de discernimento de espíritos. Segundo, dons de milagres e maravilhas, que é o quê? Dons de cura, maravilhas e dom de fé. Terceiro, dons vocais, que é profecia, línguas e interpretação. Já expliquei que profecias são palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Podem vir junto com a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria e com o discernimento do Espírito, pode agir junto. Mas a profecia não tem, a profecia em si sozinha não tem elemento futuro e não é pessoal. Ela é para a igreja, nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Não sei se vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Eu vou explicar bem esses 9 dons. Nós estamos, 55 minutos da palavra, 1 hora, né? Então eu vou explicar bem os 9 dons. E semana que da próxima palavra eu volto explicando a operação deles, porque é muito detalhado. Mas assim, eu tenho prova bíblica que se tem um elemento pessoal, não é profecia. Mas eu só sou capaz de identificar se eu leio Bíblia. Se eu não leio Bíblia, se eu não estudo a Bíblia, se eu não medito na Escritura, eu nunca vou identificar. Agora, olha que interessante, uma coisa importante que eu queria mostrar para vocês, ó. E há outro, variedade de línguas, e há outro, interpretação das línguas. Veja, curiosamente, essa lista aqui aparece por último as línguas. É bem curioso. A igreja moderna botou línguas em primeiro. Aí você fala, igreja, peraí, mas e Paulo? Por que Paulo não colocou em primeiro? Porque é simples, nós vamos estudar isso junto. Línguas é um dom para edificação pessoal. Quem ora em línguas edifica a si mesmo. Como ele é para edificação pessoal, é o menor dos dons. É o menos importante. Por quê? Porque a própria Bíblia fala, se você ora em línguas, ore para interpretar. Por quê? Interpretando é para a igreja, ganha status de profecia. Qual é o problema da igreja? Dividir os crentes em 2 categorias. Quem fala em língua e quem não fala em línguas. Esse aqui fala chucrute em alemão. E esse aqui fala maionese em polonês. São os espirituais da igreja. E o resto? O resto é os irmãos lá que não falam nada em língua. Só fica dando glória a Deus. Absurdo. Errado. Antibíblico. É uma coisa assim extremamente séria. A igreja valoriza demais o dom de línguas. E está errado. As pessoas são desafiadas a ficar falando em língua, ficar falando em língua, ficar falando em língua, e não é assim. Eu já vi irmãos cheios do Espírito Santo que nunca falaram em línguas. João Batista nunca falou em línguas. Jesus Cristo nunca falou em línguas. Agora, tem uma coisa muito importante nas línguas. Aí eu acho, veja, nos meus estudos, eu já fiz estudos muito sérios se as línguas tinham cessado. Quando eu fiz esses estudos, eu estava disposto, se necessário, se provado pela Bíblia, a dizer que o dom de língua cessou. Porque é dessa maneira que a gente tem que se aproximar da Bíblia. Se a Bíblia falou, eu obedeço. Eu não estou ali para julgar a Bíblia me julga. Só que existe uma característica do dom de línguas que hoje em dia é muito esquecida. E ela está diretamente ligada
a palavra que caracteriza o dom de línguas. A palavra língua é glossa. Glossolalia. A primeira vez que ela aparece usando idiomas humanos, em Atos dos Apóstolos 2. Então, o que eu entendo? Primeira característica dos dons de línguas é um idioma. Conhecido no presente ou não. Eu posso estar falando em idioma parto. Você conhece o idioma dos partos? E da tribo Biribiri da Transilvânia? Nem tem essa tribo. Transilvânia é muito frio, não ia ter Biribiri lá. Transilvânia é da Romênia. A tribo Biribiri era Polinésia. Estou brincando, não tem mais. A gente não sabe. Agora, quando eu vejo alguém falar em línguas, primeira coisa, aquilo ali é baixinho, né? Porque não pode falar em língua alta no culto. Segundo, ela tem que ter claramente características de idioma. Ela tem que ter uma lógica, ela tem que ter características idiomáticas, ela tem que ser algo claro. Eu conheço gente por aí que ora em língua é biribiri, xiririri, xuri-xuri. Você fala, o cara tá louco? Então a primeira coisa que eu entendi no dom de línguas, ele tem que ser um idioma. E quando você percebe ele, você percebe um idioma claro, orações claras. Palavras posicionadas de uma maneira lógica. Para mim, se não tiver isso, não é línguas. Não é línguas. Porque eu conheço muita gente que já falou em línguas que ficou com dúvida. Será que isso foi o Espírito Santo que me deu? E essa dúvida é muito saudável, porque crente que eu conheço, que é crente de verdade, não quer nada que Deus não deu. Então o que eu percebo? Veja, nos pentecostais históricos, uma pequeníssima porcentagem da igreja fala em línguas. Algo em torno de 2, 3% nos pentecostais históricos. Como que as comunidades hoje em dia vêm me dizer que quase toda a igreja ora em línguas, vem do chamado desencontro com Deus e ora em línguas. Aí você olha a vida do cara tudo arrebentado. Você olha a vida do cara tudo do avesso. O cara diz que está vivendo a plenitude do Espírito, cheio de pecado. Que plenitude de Espírito que é essa? A plenitude do Espírito é o Espírito. A primeira outra característica dos dons. O que é ser cheio do Espírito Santo? Quanto mais cheio do Espírito Santo eu sou, mais o Espírito Santo controla a minha vida. Não é dar 3 piruetas, 4 cambalhotas e cair de trás. Bum. Isso não é. Está cheio do Espírito Santo, é ter uma vida totalmente controlada pelo Espírito Santo, pelas verdades da palavra. Isso é a plenitude do Espírito. Isso, quando a gente é salvo, a gente é batizado com o Espírito Santo. Nós somos imersos no poder de Deus, nascemos de novo. Agora, existe um outro patamar que é a plenitude do Espírito, que é quando os dons afloram. Aí o cara vem me dizer que está na plenitude do Espírito, a mulher se vestir que nem prostituta dentro da igreja, mostrando partes do corpo que deveria estar escondendo. O irmão vem me dizer que está cheio do Espírito Santo, olhando para as mulheres na igreja, ou não pagando suas contas ou mentindo. Que piada que é essa? Que brincadeira que é essa? O Espírito tem sobrenome, como a gente brinca, e é santo. Alguém que está na plenitude do Espírito tem horror ao pecado. Alguém que está na plenitude do Espírito ama a palavra de Deus. Alguém que está na plenitude do Espírito ama as coisas do Senhor. Ama ir para culto. Ama estar em comunhão. Ama orar. Ele vai estar firme naquilo. O tempo todo está tete a tete com Deus. Buscando o que Deus pensa, buscando o que Deus acha. Percebe a piada que transformaram os dons? Aí vem os irmãos sensacionistas e desce com o cano da marmita. Aí vai descer mesmo. E eu vou ser um dos que vou ajudar a descer o pau mesmo. Porque está errado. Se banalizou as coisas de Deus.
Tem gente pilantra, safado, sem vergonha, querendo dar uma de espiritual, arrebentando com a igreja, fazendo pessoas sofrer, trazendo confusão, trazendo infestação demoníaca dentro da igreja. E não tem ninguém que tenha o peito e a maturidade de chegar e confrontar o falso profeta. Chegar para o pastor, aquela pessoa está falando demais, o que ela está falando é de Deus, olha a vida dela como é que está, não está nem pagou na padaria, não está devendo no açougue, está devendo no supermercado, e o pastor está deixando falar no culto, pastor? Ah, vou te excluir, pode excluir, não vai valer nada, porque não é bíblico. Se eu chegar para o meu pastor e falar um monte de verdade, o pastor falar, vou me excluir, pode excluir, não vai ter valor nenhum. Porque o que vale é o que a Bíblia diz, os casos de exclusão. Na verdade, te faz um favor. Ah, vai excluir, que bom, pastor, ó, eu avisei, hein? Vai arrebentar com a igreja, depois se não tomar providência vai ficar ruim. Aí virou bode de vez, mas estou tranquilo, porque eu estou defendendo a igreja do Senhor. Ah, mas o pastor está ensinando a discordar da liderança, é exatamente como o Martinho Lutero fez. Ele discordou da sua liderança, que era a igreja evangélica da época, que era a igreja católica. Ele, na maior, discordou da liderança e fez a reforma. E foi excomungado, excluído. Lutero anátema? Não. Vocês percebem a safadeza, a bagunça, um monte de bobeira, um monte de coisa errada que a gente tem que combater. Como fala o John MacArthur, o caos neopentecostal. É um caos. É um monte de mentira, um monte de coisa errada, é um monte de balbúrdia. E a turma está aceitando isso como se fosse o Espírito Santo, e não é. É bagunça. O culto de uma igreja, ele vai ter um louvor bíblico. Ele vai ter salmos. Ele vai ter doutrina ensinada na palavra de Deus, com todo mundo quieto, prestando atenção, nossa fé racional. Aí depois de feito tudo, extraordinariamente, Deus pode operar através dos dons. No final de um culto, alguém enfermo, a irmãzinha Maria ora pelo enfermo e Deus cura. Extraordinariamente, alguém vai conversar com o pastor, manifesta o demônio. O pastor, em nome de Jesus, expulsa o demônio, a pessoa é liberta daquela opressão e sai de lá aliviada. E muitos, após isso, são salvos. Extraordinariamente. O culto da igreja é ordinário, não é extraordinário. E um culto ordinário tem o quê? Salmos, que é um louvor bíblico, e doutrina, e oração. Varões, levantais mãos santas em todos os lugares. O que é mão santa? Vida ilibada, vida limpa. Agora o cara é safado, 5 parcelas do carro atrasado, oficial de justiça atrás dele, vem dizer que é profeta. Ah, ele passou por dificuldade. Se ele passou por dificuldade, na primeira ele já procura a empresa e vai tentar renegociar. Porque o homem de Deus faz que nem Boaz, vai para resolver as coisas, antes que piore. Ele vende o sapato, começa a andar de chinelo, vai pregar de terno e chinelo, mas para pagar a parcela do carro. Percebe a bagunça que virou? Eu já passei por lugar, todo mundo era cheio do Espírito Santo. Engraçado, eles diziam cheio do Espírito, mas ninguém tinha virtude. Ninguém conhecia a Bíblia. Tudo fofoqueira, mentirosa, mundano, cabeça cheia de porcaria. Ah, pastor, eu queria ser usado pelos dons. Você só vê porcaria, você só assiste porcaria. Se você só assistir Netflix, você nunca vai ser usado nos dons espirituais. Porque a sua cabeça está cheia de lixo. E existe uma conexão na parte imaterial do homem, que é a alma e o espírito. Se eu encho a minha alma de lixo, veja, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que serve para edificação, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Percebe coisa ridícula? Se de um lado os pentecostais estão errados buscando uma segunda bênção,
através de mérito próprio. Do outro lado, eles estão certos quando buscam essa santidade. E essa separação das coisas do mundo, sem ser feito de uma forma errada. Não estou dizendo que você nunca mais vai assistir Netflix. Eu assisto Potoca. Hoje mesmo estava vendo um videozinho como que faz a 100 no churrasco. Achei o máximo. Nossa, espiritual. Fazer a 100 no churrasco é espiritual demais. Vai assistir o videozinho e vim pregar aqui. Lógico que você vai ter os momentos de lazer, mas o problema é cheio de mundo. Como é que vai fluir nos dons? O Espírito Santo não usa vaso sujo. O Espírito é santo. Ele vai usar pessoas que amam a edificação da igreja. Pessoas que se dedicam ao ministério. Pessoas que amam edificar a igreja. Não essa bagunça que a gente vê aí fora, que chega a dar vergonha. Olha, vou parar de falar, que dá para mim falar 3 horas aqui de exemplo. E é uma coisa que me deixa tão indignado de ver o que fizeram com a igreja do Senhor. Porque é uma piada isso aí. E pega-se a coisa mais maravilhosa que tem, que é a operação dos dons do Espírito Santo. É coisa maravilhosa. Gente, uma pessoa ser liberta de um espírito maligno é operação de maravilhas. É milagre. É poder de Deus se manifestando. A pessoa está cativa daquele demônio. Oprimindo, pisoteando. Deus maravilhosamente, pelo seu poder, vem, usa a sua igreja, a pessoa é liberta. Pelo poder do nome de Jesus, da obra de Jesus. Isso é maravilhoso, gente. Imagina o que é um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, possuir demônios. A degradação que é. Aí Deus vem numa operação de maravilhas e dom de fé. E o demônio é expulso. Isso é lindo. Alguém é curado. Alguém é revelado e os segredos do coração da pessoa são manifestos e ela é salva, se rendendo ao Senhor. Entre outras coisas, sem contar uma palavra ungida, que vai direto ao coração da pessoa. Tantas operações do Espírito de Deus, coisa maravilhosa. Aí a turma vem banalizar, estragar, transformar num caos. E quer me convencer que andar que nem bicho, rastejar que nem cobra, uivar que nem cachorro, fazer xixi no canto da igreja é a unção do Espírito Santo. Isso é paranoia, é maluquice, é hospício. Não tem ninguém com bom senso nessas igrejas para parar e ver. Não tem um irmão que vá para a Bíblia procurar julgar aquilo. Se posicione contra, é que é mais fácil no modismo. Dá muito mais ibope. Enche igreja. Esse é que é o problema. A turma caindo no chão, pum, enche igreja. Só que não é bíblico. Em relação aos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Essa é a palavra de Paulo. Amém? Vamos orar porque deu twin. Oremos. Senhor, que nós tenhamos discernimento das operações do Espírito Santo, que o Senhor venha nos livrando de todo engano, que o Senhor venha nos ajudando, Senhor, na nossa fraqueza, para que tenhamos mais santidade, que possamos ser cheios da Tua palavra, que possamos amar a Tua igreja, e em tudo, Senhor, que possamos ser um vaso usado para a edificação dos irmãos. Eu oro essas coisas, pedindo sabedoria, discernimento, em nome de Jesus. Amém.